Pessoal, vamos lá. Então, como eu tinha dito para vocês, temos aqui a correção do exercício de vocês. Entendo que é um assunto bastante interessante, mas é uma linguagem talvez não seja de fácil compreensão para vocês. Por isso, eu estou fazendo aqui a correção, correto? Na primeira questão lá de vocês, lá na página 53, vamos lá, tinha uma questão que dizia o seguinte: para algumas pessoas, o cuidado com a voz é essencial, pois um instrumento de trabalho. No caso, radialistas, cantores, professores, são exemplos de profissionais que dependem da voz para trabalhar. Certo? É o meu caso também. Converse com seu ou sua professora, no caso, por aqui mesmo, ou seja, por esse canal, ou pelo bate-papo no WhatsApp, e questione sobre os cuidados que ele tem com a voz. Em seguida, reflita se você realiza os cuidados citados no texto da imagem. Gente, é o seguinte, a gente tem cuidado, mas não é lá essas belezuras também não, viu? É porque todo mundo bebe uma cervejinha aí, né? E quando pode, e assim, essa questão de tomar água gelada não faz muito bem para a voz, se for água gelada mesmo, como a gente viu lá no exercício. Às vezes o grito, né? E às vezes, e no caso, isso faz com que a garganta ela resseque, né? E acaba tossindo e acaba estragando, ou seja, danificando as cordas vocais. Essa resposta é uma resposta, como a gente está vendo aqui, uma resposta pessoal, correto? Mas o que é interessante aqui? As questões de competições sonoras, ou seja, com destaque para a sala de aula, correto? A poluição sonora e algumas de suas consequências, como estresse, agressividade e perda de atenção. Então, vamos lá de novo aqui. As questões de competição sonora, correto? Isso aqui prejudica a voz? Sim. O que prejudica? A questão de competição sonora, ou seja, você fica gritando. Vê quem grita mais alto na sala aí, ou na casa de vocês, se for o caso. Então, isso acaba danificando as suas cordas vocais. E o que acontece, por exemplo, numa sala de aula? Esses gritos, o barulho, nem só, ele faz com que a poluição sonora, ou seja, a poluição ou barulho causado pelo agasalho de alguns alunos, ou em qualquer outro ambiente, acaba tirando a atenção, gera consequência, nem só. Algumas pessoas podem ficar estressadas por conta do barulho, algumas pessoas ficam estressadas, se tornam agressivas por conta do barulho, e alguns não conseguem concentrar no barulho e tem uma perca de atenção. Isso é fato, correto? Complete a frase, não é isso? A seguir, utilizando, vamos lá? Uma palavra, vamos lá. A voz é uma emissão de som, claro, não é isso? A voz é uma emissão de som. O som é produzido por uma frequência similar ao que acontece com a água de um lago calmo. Quando jogamos nela uma pequena pedra, faz um barulho, né? Quando você joga uma pedra dentro do lago. Quem nunca fez isso? Eu já fiz bastante, era até bonito, né? Chega no lago e taca uma pedra nele. Assim, o som se comporta como não é isso? Como uma onda, não é isso? Como uma onda no mar. Beleza? A resposta aqui da questão número 2 é só onda. O som se comporta como uma onda. A terceira questão, né, só? A recepção dos sinais pelos aparelhos de telefone celular funcionam segundo o mesmo fenômeno que você respondeu na questão anterior. Que outros aparelhos também podem funcionar com base no mesmo princípio. Então, bastante interessante essa questão aqui. De novo, aqui, ó, a recepção dos sinais pelo aparelho de telefone, ou seja, o aparelho de telefone recebe o sinal, não é isso? Funciona segundo o mesmo fenômeno que você respondeu na questão anterior. Que outros aparelhos também podem funcionar com base no mesmo princípio? Vamos lá, equipamento de aparelho que se relaciona com ondas, tais como rádio, nem só televisões, satélites, micro-ondas, entre outros, infinidade, não é só. Ou seja, só o computador, não é isso? Funciona também, porque ele faz chamada, você consegue fazer chamada, e ele recebe essas ondas, tem que receber as ondas, não é isso? Correto? Questão número 4 aqui, do
do forrozinho aqui. Isso aqui não sei, é catira? Isso é São Paulo. São Paulo, não sei se lá o pessoal também em São Paulo gosta de forró, né? Tem muito nordestino em São Paulo. Mas aqui eu sei que é uma dança folclórica. O forró é uma dança folclórica e tem bastante gente assistindo essa apresentação, não é isso? Considere o público que assiste a uma apresentação como essa. Quais sentidos do corpo humano provavelmente são mais estimulados? Quem está sendo estimulado aqui é o público, a visão e a audição. A visão, ou seja, a visão, no caso, ela o pessoal está todo mundo assistindo, ou seja, todo mundo vendo ao redor aqui, ou quase todo mundo, né? E ouvindo o barulho feito por eles, seja na palma da mão, na sola da bota, na sola da bota, é na palma da mão. Então, aqui, ó, tem vibrações, tem som. É, quais sentidos do corpo humano provavelmente estão sendo estimulados? A visão, né? Só o olho e a audição, o ouvido. 2. Lembrando que essas questões aqui são da página 54. Observe a imagem e cite duas situações em que as ondas estejam esteja presente. Então, a emissão do som pela voz, o pessoal está cantando aqui, não é isso? A emissão do som pela voz, pelos instrumentos e movimento do corpo, ou seja, pelas mãos, pelos pés, não é isso? Dos artistas, que é um grupo artístico, não é isso? E a emissão de ondas pelo som, não é isso? Solar, não é isso? A emissão de ondas pelo som solar, correto? Ó, bate no solo aqui, os pés, e vai emitir um barulho, um som. Correto? A questão de número 3, relacione o sentido do corpo da questão 1 com as ondas da questão 2. Relacionar ó, o sentido, não é isso? A visão e a audição com o som. Isso é a questão de número 3. Vamos lá? Os olhos, não é isso? Órgãos de visão são sensíveis a ondas emitidas pela luz solar, claro. Onde tem uma luz, os nossos olhos conseguem captar essa luz. E as orelhas, órgão de audição, as ondas sonoras emitidas nos contatos pelos instrumentos e pelo corpo das pessoas. Correto? Ó, de novo, a visão, não é isso? O pessoal estão vendo. E a audição, ou seja, as orelhas estão ouvindo todo o barulho, certo? Ó, causado por essa manifestação artística aqui. A 4, a fotografia mostra uma apresentação cultural que envolve dança e música. Além desta, a literatura, não é isso? A culinária, as pinturas e as esculturas também são exemplos são expressões culturais e artísticas que podem representar a cultura de um povo. Claro que a gente tem que respeitar a cultura do povo, não é só? Por isso que nós temos que preservar e respeitar a cultura indígena, a cultura afro-brasileira, certo? E a nossa cultura também, porque a cultura não pode morrer, a cultura tem que se propagar, assim como as ondas, né? Assim como o som. Com qual delas você mais se identifica? Porque converse com seus colegas sobre o assunto. No caso, você pode conversar com seu pai, com a sua mãe aí, sem dar trabalho para eles, certo? Mas pode conversar com o que é que você e ele se identifica mais aí. Lógico, é uma resposta pessoal. Eu só pus aqui um pequeno texto aqui para vocês terem uma ideia. Mas é bom que vocês, se vocês puderem, né, quando terminar essa pandemia, não é isso? Assim que tiver tudo sob controle, a gente puder sair, né? Então é interessante que vocês visitem museu, parque, que vocês passeiam, não é isso? Quando for a Porto Seguro, eu sei que muitos de vocês vão a Porto Seguro, visite é, os locais históricos, não é isso? Os locais antigos, que ali é uma cultura, a cultura de um povo, do povo baiano, você representa a história brasileira. Então, quem puder dançar, dança, quem puder cantar, cante, toque algum instrumento musical, faça arte, pinte, borde, faça o que vocês fizerem, façam bem feito, com carinho, porque tem que valorizar a cultura e para ser lembrado, para ficar no marco da história, tem que ser, certo? Feito com carinho, com respeito. Né? A resposta é pessoal,
Então, mas vocês precisam visitar, certo? Esses locais. O objeto da questão é valorizar as diversas manifestações artísticas e cultural. Então, ó, qual o significado? Isso é a valorização, certo, da manifestação artística e cultural. Claro que essas manifestações ocorrem, por exemplo, em alguns países do mundo e no Brasil, por exemplo, algumas manifestações que são desiguais, manifestações que não têm lógica, certo? As manifestações têm que ser proveitosas, tem que ter proveito para as pessoas, certo? Você tem que estar defendendo uma ideologia ali que é uma coisa que é bom para o planeta, é bom para o mundo, é bom para você, é bom para todo mundo. Infelizmente, muitas pessoas que defendem seus objetivos, suas ideias, muitos deles acabaram sendo mortos por fazer manifestações que, no caso, era contrário a algumas culturas, não é isso? Alguns governos, aliás, né? E acabou sendo prejudicado. Mas vamos lá. Questão número 5. A ilustração apresenta quantas vales, não é isso? Quantas vales? 1, 2, 3. 3 vales, não é isso? Quem as vale? B, D e F. Cristas. São quantas cristas? 1, 2, 3, 4. Ou seja, 4 cristas. Correto? 4 cristas. Quem são as cristas? A, C, E e G. Correto? Está aqui A, C, G e E. E quanto ciclo, como a gente tinha visto lá o ciclo, ó, 1, não é isso? Ó, ABC é um ciclo, não é isso? Ó. Então, 3 ciclos, ó, ABC, certo? Quem é o segundo? C, D e F, ó, C, D e F. Desculpa, C, D e E. Eu falei F aqui é um E, desculpa. É o segundo ciclo. E o terceiro ciclo é E, F e G. E, F e G. Então, ó, de novo, ó, 3 valas. É isso? Ó, A, D e F. 4 cristas, A, C, E e G. E 3 ciclos. Quem são esses ciclos? Primeiro ciclo, A, B, C. Segundo ciclo, C, D e E. E o terceiro ciclo, E, F e G. Você pode perguntar mais uma vez, ó. O alto da crista lá, nem só ela representa, esse alto aqui, ela está representando aqui o primeiro ciclo e o segundo ciclo, no caso C, ó, C representa tanto o ciclo 1 como o ciclo 2. E o E, tanto o ciclo 2 quanto ao ciclo 3. Beleza? Continuando aqui, ó, da página 60, nós temos observa a imagem aqui, micro-ondas, não é isso? Ó, uma pessoa tocando um violão. Que tipo de propagação de ondas transversal ou longitudinal está relacionada a cada uma das imagens acima? O micro-ondas emite ondas transversais, não é isso? A gente viu as ondas transversais, a gente também viu as ondas longitudinais, não é isso? Mas o micro-ondas é uma onda transversal, enquanto o som que vem do violão corresponde à onda longitudinal, não é isso? Transversal, para baixo, para flexão, ó, baixa, e longitudinal, esse ó, para frente e para trás. Em quais das situações é imprescindível um meio material para propagação? Na situação com o violão, pois o som é uma onda mecânica, tipo que se propaga somente em meio material, certo? Ó, o violão só se propaga por meio material. Você tem como isolar esse som aqui? Tem. O chamado isolamento acústico, correto? Isolar a onda desse micro-onda aqui é mais complicado, correto? Essas ondas, tem algumas ondas que conseguem ultrapassar barreiras, correto? No caso das radiações, por exemplo, elas conseguem ultrapassar a barreira. Na questão número 2, no Sol ocorre um evento chamado de tempestades solares, que liberam grandes quantidades de energia para o espaço. Dependendo da intensidade, as tempestades solares podem gerar interferência no sistema de comunicação da Terra. Isso é fato, viu, gente? Ó. De vez em quando nós temos problema aí com sinais e é por conta das tempestades solares. Como nas ondas de rádio. Segundo o texto, que tipo de onda de comunicação pode sofrer a interferência
de tempestade solar, classifique que... desculpa aqui, gente. Classifique, está separado aqui, ó. Desculpe. Classifique a quanto a sua natureza, natureza e forma de propagação. Correto? Viu como estava aqui escrito, separou aqui, não sei porquê, me perdi na leitura aqui. Então, de novo aqui, ó. Quais são essas ondas? Ondas de rádio, são prejudicadas pela tempestade solar, os seus rádios podem sair do ar. São ondas eletromagnéticas como propagação transversal. Correto? Ó, só as ondas de rádio, então, os telefones podem sofrer interferência? Sim. As televisões podem? Pode sim. Correto? Observe a onda a seguir, novamente a onda, essa onda bonita aqui. Ó, 8 segundos, não é isso? Nós temos as cristas, correto? E além das cristas, nós temos também não é isso? O ciclo que ela forma, e nós temos as chamadas de vales, não é isso? Então, 8 segundos, e nós temos aqui a frequência dessas ondas aqui, como ela tem quantos ciclos aqui? 1, 2, 3, 4. Então, cada ciclo desse aqui dura 2 segundos, não é isso? Não é isso? 4 dividido por 8. Aliás, vamos lá. Depois a gente volta na questão. Na realidade, não é 2 segundos, é 4 dividido por 8. 4 dividido por 8 dá meio segundo, não é isso? Fiz o cálculo contrário. Mais uma vez, você vai dividir o número de ciclo pelo tempo. Então, é 4 dividido por 8 e não 8 por 4. É 4 por 8, que dá 0,5, meio segundo. Quantas cristas vale apresenta essa onda crista? Não é isso? A crista, vamos lembrar, que crista é a parte de cima, não é isso? Crista é a parte de cima, 1, 2, 3, 4, 5. 5 cristas. Quantas vale? 1, 2, 3, 4. 4 vale. Quantos ciclos ela apresenta e o seu período? Não é isso? Ciclos são 4, não é isso? 1, 2, 3 e 4. Então, 4 período, não é isso? 4 períodos. Segundos, não é isso? Nós temos quantos segundos aqui? Vamos dar 2 segundos de um período para o outro. Por que 2 segundos? Observa aqui, essas valas aqui são, como ela tem 4 valas, não é isso? Aliás, 4 ciclos. Então, aqui sim é 8 dividido por 2. Nesse caso aqui são 2 segundos, não é isso? Na realidade aqui, é o período e o tempo para acontecer um ciclo, não é isso? Ou seja, 8, não é isso? Observa que o tempo total aqui, o período foi de 8 segundos. E no caso aqui, 8 dividido por 4 daria 2 cada um, não é isso? Se você pegar 8 dividido por 4, vai dar 2. Qual é o comprimento da onda, a amplitude e a frequência em hertz dessa onda? O comprimento da onda, essa de cada onda está aqui em cima, o comprimento é de 1,7 centímetro, não é isso? Deu aqui para vocês. O comprimento de cada onda é 1,7 centímetro. Amplitude, observa aqui, nesse intervalo aqui, deu de 7 centímetros. Amplitude 7 centímetros. Não pode ser toda? Não. Porque, nós temos essa divisão. Essa divisão é a chamada amplitude. A frequência, não é isso? A frequência, o que você vai fazer? A frequência, eles são 4 ciclos, não é isso? Tem 4 ciclos, ou seja, uma frequência, 2 frequências, 3 frequências, e assim vai. 4 ciclos de 8 segundos. Para você achar a frequência, como é que você vai fazer isso? Vai dividir a quantidade de ciclo, como eu falei lá no início, a quantidade de ciclo pelo tempo. Ou seja, 4 ciclos dividido por 8 vai dar 2 Hz. Correto? Mais uma vez, porque esse valor, se você for dividir lá, 4 dividido por 8 dá igual a 1 sobre 2, não é isso? É 1 dividido por 2, que é o mesmo que 0,5 Hz. Certa frequência, não é isso? Dessa onda é essa aí. A frequência em Hz é de 0,5 Hz. Beleza, pessoal? Continuando aqui na quarta questão. Terremotos são tremores causados pelo movimento das placas tectônicas que formam a crosta terrestre. Mesmo que
uma cidade esteja distante do epicentro de um terremoto, os abalos sísmicos gerados podem atingi-la, não é isso? Claro, tem umas casas que racham, outras caem, não é isso? E causar grandes destruições. Um exemplo foi o terremoto que atingiu o Chile em 16 de setembro de 2015, cujo epicentro ocorreu no oceano a 230 quilômetros da capital Santiago. Vários terremotos fortes, né? Vários terremotos de terra já atingiram a humanidade e causaram destruição. Esse aqui está falando do que aconteceu no Chile em 2015. É isso, ó. Esse terremoto aconteceu no oceano e a cerca de 230 quilômetros de Santiago, ou seja, é bem mais distante do que daqui em Vitória da Conquista, correto? Aqui em Vitória da Conquista dá cerca de 180, 190 quilômetros. Então aqui, ou seja, é mais distante ainda e atingiu em cheio essas regiões. De que forma uma região distante do epicentro de um terremoto pode ser atingida pelos abalos sísmicos ocorridos? Vamos lá? De que forma? As ondas geradas por um terremoto são de natureza mecânica, ou seja, gente, os tremores são ondas mecânicas, não é isso? Por isso que treme muito. Isto é, propagam-se em um meio material, são ondas que se propagam em todas as direções. Ó, como a gente pode ver aqui, um epicentro aqui, ó, em todas as direções. Transportando energia, podendo atingir cidades e causar destruição. Foi o que aconteceu lá, é o que acontece em várias cidades do mundo. Correto? Que tipo de onda causa a destruição de uma região após um terremoto mecânico ou eletromagnético? Explique. Claro, o terremoto está relacionado a ondas mecânicas, não é isso? Pois ela precisa de um meio para se propagar. Então, as ondas mecânicas precisam de um meio para se propagar. Nesse caso, o manto e a crosta terrestre gerando vibrações que pode causar destruição. Então, ó, as ondas causadas por terremotos são chamadas de ondas mecânicas. Ela precisa de um meio para se propagar. Ela gera as chamadas vibrações. Isso aqui em lugares onde ela não é tão forte, mas acaba rachando as paredes das casas. Né? Em alguns lugares do mundo, os prédios, as casas já são feitas com algumas molas né, que suportam alguns tremores. Claro que se o tremor for intenso, não dá para controlar e acaba vindo tudo abaixo. Beleza? A gente está aí a correção do exercício. Espero ter ajudado vocês e fique com Deus. Um abraço.